Olá, gente. Eu gostaria de analisar a prisão de Cunha sobre três perspectivas. A primeira perspectiva é aquela da falta de espetacularidade. Normalmente, como estamos habituados com a Lava Jato, as operações são deflagradas de manhã e cercados de helicópteros e grandes esquadrões de imprensa. Dessa vez, a operação ocorreu no meio do dia e foi de uma discrição muito grande. Então, de repente, espero que essa seja a nova postura da Lava Jato, ou seja, quando forem prender, por exemplo, o Lula, que não haja toda aquela espetacularidade, toda uma presença de imprensa, né? E que sejam respeitadas as normas, os direitos dos presos, e que tudo ocorra dentro do que a norma jurídica determina, sem os shows que têm sido dados ultimamente, né? O segundo aspecto que a gente pode invocar é com relação à legalidade da operação. O que chama a atenção, e o Cunha, de certa forma, tem razão, que esse pedido de prisão está lá há 6 meses, efetuado, se não me engano, pelo Ministério Público, e o Supremo não se pronunciou, não se manifestou. E de repente, com 5 dias, o juiz Sérgio Moro decreta a prisão preventiva. O que demonstra uma certa coerência do Sérgio Moro, apesar de que muitas das vezes eu discorde dos motivos das suas prisões temporárias e das suas prisões preventivas, né? Essas cautelares têm sido dadas abusando um pouco da lei. E é interessante, lógico, eu não tenho acesso a esses autos, mas é interessante que sejam observados alguns pressupostos. Por exemplo, muitas das vezes diz, você tem dinheiro, você tem dupla nacionalidade, então, logicamente, isso fundamenta a tua prisão preventiva. Não é bem por aí. Eu acho que é preciso que exista algum indício de que a pessoa tem interesse em se utilizar dessas condições para fugir do país ou se esconder no interior, ou qualquer que seja a questão, e não basta simplesmente a pessoa ser possuidora dessas coisas. Isso é uma lição de direito que o Moro deveria ter aprendido nos primeiros períodos do direito penal. Agora, com relação à possibilidade de ele atrapalhar o processo, e aí eu também concordo um pouco com a defesa do Cunha, eu acho que o Moro poderia ter sido mais esperto, né? Apesar de que ele tem tido um êxito muito grande na manutenção das suas cautelares, mas o que é que poderia ter sido feito? De repente, quando chegou o processo ao Moro, então o Moro deveria fazer uma nova consulta ao Ministério Público para saber do Ministério Público, para que ele se manifestasse sobre o atual interesse em se decretar a prisão preventiva do Cunha. E eu acredito que isso aí facilitaria tudo. Mas tudo bem, vamos ver aí como é que a justiça interpreta todas essas questões, né? E o último dos aspectos é que eu acho que as nossas esquerdas, elas estão, digamos, muito eufóricas. A Luciana Genro deu manifestos, viva Lava Jato, o Lindenberg agora, quero ver que o Temer não dura um dia. Gente, vamos parar de ingenuidade. O PT tem sido ingênuo desde os primeiros momentos onde foi pedida a cassação da presidente Dilma. Ele não teve a capacidade de visualizar o que estava realmente acontecendo no país, e o próprio Lula demorou muito a aceitar um cargo no governo, e tudo isso acabou atrapalhando a própria sobrevida do PT, né? Então, se espera agora uma grande, espetacular delação premiada. A minha desconfiança é que esse negócio aconteceu de uma forma fácil demais. Foi muito fácil, o Cunha está preso, a justiça foi feita. Eu tenho muitas dúvidas do que é que o Cunha está disposto a falar. E claro, eu não acredito que o Cunha vá querer sofrer grandes riscos de passar 10 anos na cadeia ou mais. Eu acredito que nessa história toda
possam existir determinadas cartas na manga que a gente não conheça. Mas, de qualquer forma, se essa delação acontecer, vai faltar papel vai faltar papel nas gráficas para poder ele poder relatar tudo que sabe, né? E acredito que vai ser uma explosão de bombas nucleares, bomba de nêutrons, que vai atingir até a galáxia de Andrômeda. Eu não sou muito otimista com relação a isso. Ainda acho que existe algo de podre no reino da Dinamarca, mas gostaria muito, como a grande maioria dos cidadãos brasileiros, gostariam de uma grande delação premiada, onde tudo ficasse exposto e que, na realidade, nós fizéssemos um limpa nesse país. Bom, de qualquer forma, a prisão foi decretada, repito, dentro de uma linha coerente do juiz Sérgio Moro. Eu não concordo com as cautelares dele, mas, de qualquer forma, eu acredito que ele foi coerente com aquilo que ele vinha fazendo. E vamos aguardar